Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde a todos, estamos aqui para mais uma aula do projeto Em Cada Casa Uma Escola. Nós iremos até você. Como você sabe, é aula de língua portuguesa e a gente está estudando aí no campo da estilística as figuras de linguagem. Como você já sabe, as figuras de linguagem são recursos onde a gente vai explorar sempre o sentido conotativo das palavras e aí ganhando novos significados e assim construindo novas maneiras de dizer as frases e de construir os nossos pensamentos. Aqui são as figuras que nós já estudamos. Então nós já tivemos duas aulas antes dessa, onde nós vimos a comparação, a metáfora, a metonímia, a perífrase, a catacrese, a sinestesia, a antítese, o paradoxo, o eufemismo, a hipérbole, a ironia e a prosopopeia. Caso você tenha perdido alguma dessas aulas, assista lá no nosso canal do YouTube. E hoje a gente vai aprender sobre mais algumas outras figuras de linguagem. Essas aqui são todas as que a gente vai ver. Coloquei 25, tá? Mas você pode encontrar em outras gramáticas por aí mais de 25 figuras de linguagem. Nós ainda temos que ver todas essas aqui. Elipse, zeugma, hipérbato, pleonasmo, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, anáfora, silepse, onomatopeia, aliteração, assonância e paronomásia. Então, 25 que eu selecionei para vocês, que são as mais comuns, tá? Aí eu coloquei bem aqui um quadro para a gente entender um pouquinho sobre por que tem tantas figuras de linguagem, né? Por que a gente está estudando todas essas que eu selecionei para vocês. As figuras de linguagem se dividem em 4 classes. São figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de sintaxe e figuras fonéticas. Então eu selecionei para vocês por grupos. E nós já vimos esses 2 grupos aqui. As figuras de palavras são aquelas primeiras que nós estudamos, como a comparação, a metáfora, a metonímia. Elas são recursos expressivos obtidos quando as palavras adquirem um novo sentido. Então, bem o conceito de figura de linguagem mesmo. Entra aí no figuras de palavras. É quando a gente dá sentidos diferentes do que os convencionais, né, às palavras. Essas são as figuras de palavras. E aí, como exemplo, vocês têm perífrase, catacrese, sinestesia, metáforas. Já as figuras de pensamento são recursos obtidos através da combinação de palavras, só que aqui explorando os sentidos, os conceitos, né, dessas palavras. E aí a gente vai ter a antítese, o paradoxo, o eufemismo, a hipérbole, a ironia e a prosopopeia. Nós também já vimos. Já as figuras de sintaxe, que é o que a gente vai ver hoje, são figuras que exploram os recursos expressivos através da organização diferente do convencional, dos termos dentro das frases. Então hoje a gente vai falar de elipse, zeugma, hipérbato, pleonasmo, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, anáfora e silepse. Todas essas. E aí, posteriormente, nós vamos falar das figuras fonéticas, que como o próprio nome já sugere, né, vai se focar aí no som das palavras. São onomatopeia, aliteração, assonância e paronomásia. Então hoje, vamos focar aqui nas figuras de sintaxe. E eu vou começar falando para você sobre a elipse. A elipse é uma figura de linguagem que consiste em ocultar um termo. Esse termo não é citado anteriormente, mas ele fica subentendido. E aí ele é facilmente identificado. Vamos ver os exemplos que eu trouxe aqui. À direita da escola, crianças. À esquerda, bicicletas paradas. Qual é o termo que está oculto bem aqui? O verbo havia. Ou seja, à direita da escola havia crianças e à esquerda havia bicicletas paradas. Esse termo fica oculto, ele não foi citado antes, mas obviamente a gente percebe que é esse verbo que está faltando aí. E não fica uma frase sem sentido só porque esse verbo não está escrito aí. Isso é um caso de elipse. Outro caso. Estávamos felizes com a notícia. Observe que essa frase, você pode observar, pode olhar da primeira vez e achar que nem é elipse, né? Porque a gente já está tão acostumado a fazer esse tipo de construção. Ó, estávamos felizes com a notícia. Quem está oculto é o sujeito nós.
Então é um caso também aqui de sujeito oculto. Quando a gente estiver estudando sobre isso, os tipos de sujeito, você vai ver que a elipse é também o sujeito oculto. Dependendo de como a gente esteja estudando, né, ela vai ser classificada como sujeito oculto ou elipse. Aqui no caso, como eu estou falando de figuras de linguagem, aqui é um caso de elipse. Outro. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Carlos Drummond de Andrade. O termo que está oculto é bem aqui, antes do não, seria o quê? A tarde talvez fosse azul se não houvesse tantos desejos. Então perceba, elipse é quando a gente não escreve um termo, ou não diz um termo, que ele fica subentendido, ele não precisa ser citado anteriormente, mas ele fica facilmente de ser identificado. Certo? Agora vamos ver um pouquinho parecido, que é o zeugma. Por quê? No zeugma também há uma ocultação de um termo, mas esse termo ele já foi dito antes. Então aí há essa pequena diferença entre elipse e zeugma. O que acalmava o pescador era contar as estrelas, as luzes dos barcos pesqueiros, os dias que faltavam para rever a mulher e os filhos. Qual é o termo que está oculto bem aqui? Contar. Perceba que, claro, que se eu fosse colocar o contar em todos esses espaços onde eu coloquei asterisco, que é onde ele está oculto, e acabaria ficando meio redundante, né? Ó, o que acalmava o pescador era contar as estrelas, contar as luzes dos barcos pesqueiros, contar os dias que faltavam para rever a mulher e os filhos. Mas como eu já disse para você, a gente está estudando estilística. E estilística tem a ver com estilo, é o modo como eu quero pronunciar, como eu quero escrever, como eu quero deixar essa mensagem. E o modo que a pessoa quis aqui nesse trecho foi realmente ocultando o verbo contar, porque ele já foi dito lá na primeira oração, que acalmava o pescador era contar, lá no primeiro trecho. E aqui funciona como recurso coesivo essa ocultação. Outro exemplo, Anne comprou banana, eu maçã. O que está oculto bem ali? Comprei. Anne comprou banana, eu comprei maçã. Para não repetir esse comprar, né, novamente, eu simplesmente coloco uma vírgula. Observe que agora já vai aparecendo também outras regrinhas, outros estudos, né, da gramática, como o uso da vírgula, que a gente ainda vai ter essa aula, mas que a gente já percebe que em algumas figuras que a gente está falando, ou em outras regras que vocês tiveram aula com o professor Valdo, a vírgula se torna obrigatória, então já são casos de vírgula. Aqui é um. Toda vez que a gente usa zeugma, é obrigatório colocar vírgula, porque eu estou ocultando um termo que deveria estar aí. Mas como eu não estou colocando ele, então eu coloco uma vírgula. Outra figura de linguagem que a gente vai ver hoje, que é o hipérbato. Do que se trata o hipérbato? Ele é a inversão da ordem direta. Mas o que é ordem direta? A gente ainda não estudou sintaxe. Então, basicamente, só para a gente ter uma noção, as frases na língua portuguesa, elas se constituem geralmente com sujeito, verbo, complemento, ou sujeito mais predicado. Então, esses termos, quando há uma inversão dessa ordem que é natural, aí houve hipérbato. Então, vamos ver um caso bem aqui. Triste estava Manuela. Você consegue compreender a mensagem, mas se a gente for analisar sintaticamente, o sujeito, que é Manuela, ficou lá no final da frase, não no começo, como seria o normal. O verbo está no meio e o complemento ficou lá no começo. Como seria isso na ordem direta, na ordem normal? Manuela estava triste. Sujeito Manuela, o verbo estava e o complemento triste. Essa é a ordem normal. Quando eu inverto isso, mudo as posições desses termos, aí eu estou fazendo o caso de hipérbato. Outro. Está pronta a comida. Olha para onde veio parar o sujeito. Lá no final, o verbo está lá no começo e o complemento ficou bem no meio. Qual seria a ordem direta? A comida está pronta. O sujeito é a comida, o verbo é estar e o complemento que é pronta. Então, bem facinho, é só você analisar se a ordem sujeito, verbo, predicado ou sujeito, verbo, complemento está na ordem normal ou se houve uma inversão. Mais um exemplo. Esse aqui é um exemplo bem clássico, com certeza você já deve ter visto aí, né? Quem não conhece. É um trechinho do nosso hino.
ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Aqui, por que é um caso de hipérbato? Porque a ordem normal, ou seja, sujeito, verbo, complemento, seria essa bem aqui embaixo. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Por quê? Se você for analisar, quem é o sujeito dessa oração aqui? Vamos analisar nos dois casos para a gente poder ter a noção. As margens plácidas do Ipiranga, é o começo, na ordem direta. Mas lá no hipérbato, na ordem inversa, ele já não está no começo. O verbo apareceu em primeiro lugar, no caso do hino, né? Ouviram. E seria o verbo aparecer na ordem direta depois do sujeito. E qual seria o complemento? O brado retumbante de um povo heróico, onde também houve uma inversão dentro do próprio termo. Ficou de um povo heróico, o brado retumbante. Perceba que aqui é totalmente pensado. Por que foi escrito dessa forma? Não foi aleatório, foi pensado para ser escrito dessa forma. Então, um caso aqui de hipérbato. E bem embaixo você pode ver como é a ordem normal desse trecho. O pleonasmo, né? Uma figura de linguagem aí bem conhecida, que ele consiste na repetição de um termo ou no reforço do seu significado. Muito cuidado com o pleonasmo, tá? Vou já explicar por quê. Primeiro exemplo. Ela chorou um choro sentido, mas logo se refez. Por que isso aqui é um pleonasmo? Porque se a pessoa chorou, só pode ter sido um choro. Então não havia, teoricamente, necessidade de ter escrito ali um choro. Poderia ser só ela chorou, mas logo se refez. Então o pleonasmo é a repetição ou do termo ou da ideia, né? Outro caso. A ele resta-lhe a esperança de que fique tudo bem. Qual é o pleonasmo aqui? Já está dito lá no comecinho, a ele. E quando eu coloquei o verbo, coloquei o li, resta-lhe. Então houve bem aqui, ó, uma repetição desse conceito, do a ele. E um trechinho do Vinícius de Moraes, que diz assim: e ri meu riso, e derramar meu pranto. Parece com a primeira. Se você ri, é claro que é um riso, né? O seu riso. Então, vem aí um caso de pleonasmo, só que esses pleonasmos todos aqui que eu estou mostrando para vocês são intencionais. A pessoa fez com esse sentido mesmo de fazer essa repetição. O pleonasmo pode aparecer de duas formas: intencionalmente ou de forma viciosa, que é aquele que a gente já não se dá conta que está acontecendo pleonasmo, que está cometendo isso. E aí, nesse caso, a gente não deve fazer. Um caso de pleonasmo intencional. Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Mar e salgado. Obviamente o mar é salgado, então não precisaria colocar esse salgado. Mas como se trata de um poema, né? Então houve aí uma intenção de colocar este salgado para enfatizar ou mesmo para construir a métrica do poema. Já o vicioso não, é aquele que a pessoa fala aí no dia a dia e não se dá conta de que está cometendo pleonasmo. O cachorro subiu em cima da cama. Não teria como o cachorro subir embaixo da cama, né? Então, subiu em cima é um caso de pleonasmo vicioso. Subiu em cima. Seria o certo, o cachorro subiu na cama. Mais um exemplo. Que pena, ele teve uma hemorragia de sangue. Nunca vi ninguém falando assim? Se é uma hemorragia, obviamente é de sangue. Então não necessitaria colocar o de sangue aí. E a última frase. Havia uma multidão de pessoas na fila do banco. Se era uma multidão, é claro que era de pessoas. Portanto, sempre evite os pleonasmos viciosos. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Elo de ligação, novo lançamento, tudo isso é pleonasmo vicioso, onde não há nenhuma necessidade de se repetir essa intenção da palavra e muito menos a palavra. O pleonasmo intencional ele vai aparecer mais nos textos literários. Próximo, que é o polissíndeto. O polissíndeto é uma figura de linguagem que consiste na repetição, só que agora de uma conjunção, que vocês já estudaram, que ele pode ser também chamado de um conectivo. Como assim?
Também pode aparecer nos textos literários, mas a gente também pode usar na nossa linguagem normal do dia a dia. Olha só. E falei, e gritei, e gesticulei, e pedi ajuda, mas ninguém parou para me ajudar a socorrer o animal. Qual é a repetição que está acontecendo aqui? O conectivo e, né? Ou a conjunção é. E falei, e gritei, e gesticulei, e pedi ajuda. Poderia substituir, poderia escrever de outra forma, mas como eu estou dizendo para vocês, foi a forma como a pessoa quis montar este texto. Então, com essa repetição, para dar aí uma ênfase. Outro, do Lulu Santos. As ondas vão e vêm, e vão e são como o tempo. Um trechinho da música. Também em caso de repetição do conectivo e. E a outra, não canto, nem danço, nem escrevo, nem desenho. Perceba que sempre essas repetições vão ser com casos de conjunção. Se você parar para pensar, pelo próprio nome da figura, polissíndeto, síndeto é o mesmo que conjunção, o mesmo que conectivo. Então, quando eu tenho poli, que eu já expliquei também o que é, que significa vários, e síndeto, se você parar para pensar só na etimologia da palavra, já dá para saber que poli são muitos síndetos, ou seja, são muitos conectivos. Então, é a repetição dos conectivos. Agora, observe, já falei de polissíndeto, que são poli vários e síndeto conectivo. Então, observe o que seria um assíndeto. Se o poli são muitos conectivos, o assíndeto, nesse caso o a significa a negação, né? E é então a supressão, é a não utilização do conectivo ou da conjunção. Então, polissíndeto, muitos conectivos. Assíndeto, falta de conectivos. E aí, quando eu não vou usar o conectivo, eu vou ter que transformar ali colocando uma vírgula. Olha só. Escolhi, paguei, levei para casa. Qual seria o conectivo que está faltando, Binho? Aquele que foi repetido anteriormente no polissíndeto, o conectivo e. Seria escolhi, paguei e levei para casa. Outro. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. É um trecho de uma música de Raul Seixas. E o conectivo que está faltando é bem ali no finalzinho. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado e rotulado, se quiser voar. O conectivo suprimido foi o conectivo e. Eu poderia também colocar esse conectivo em todos os lugares onde estão essas vírgulas que dão ideia de ligação entre uma frase e outra. Como? Aí eu faria um caso de polissíndeto, ó. Tem que ser selado e registrado e carimbado e avaliado e rotulado, se fosse o caso. Mas aqui o que o autor quis fazer mesmo foi a supressão, ou seja, o uso do assíndeto. Vou colocar os dois aqui para você comparar. Polissíndeto, uso de muitas conjunções. Assíndeto, falta da conjunção. Então eu já destaquei bem ali para você perceber com a mesma mensagem. Maria correu e pegou o ônibus e foi para o trabalho. Como ficaria se eu não quisesse utilizar essas conjunções, esses síndetos? Ficaria Maria correu, vírgula, pegou o ônibus, vírgula, foi para o trabalho. Não há problema em nenhuma das duas mensagens, é só uma questão de escolha, como eu estou falando para você, é uma questão de estilística. Outro caso. Vi, venci, do Júlio César. Não tem nenhum conectivo, então caso de assíndeto. Por outro lado, lá no trecho do Olavo Bilac, ele diz, falta-lhe o solo aos pés, recua e corre, vacila e grita, luta e ensanguenta, e rola, e tomba, e se despedaça, e morre. Então você já percebe que há um exagero intencional mesmo do síndeto, da conjunção e. Há essa repetição pensada mesmo com esse intuito. Então toda vez que você olhar a palavra síndeto, você observa qual é o prefixo que está aí. Se for polissíndeto, significa que são muitas conjunções. Se for assíndeto, é porque há uma supressão, uma falta de conjunção. Próxima figura que a gente vai estudar se chama anacoluto. E do que ela trata? Ela é a interrupção da estrutura sintática que você estava falando, que você estava escrevendo, para que se introduza uma nova ideia. Isso aqui também a gente faz normalmente na nossa língua. Olha só, minha amiga, ela não seguiu os meus conselhos,
arrependeu-se depois. Qual é a interrupção que está aqui nessa frase? A frase normal ficaria: minha amiga arrependeu-se depois. Mas para explicar isso, eu precisei colocar uma nova ideia bem no meio. Ou seja, minha amiga, ela não seguiu meus conselhos, arrependeu-se depois. Perceba também que essa nova ideia fica entre vírgulas. Então a gente já é acostumado a fazer isso nas nossas construções. Quando a gente vai inserir uma nova ideia, no meio de uma oração que já estava em curso, a gente precisa isolar ela com vírgulas. Outro caso, esse chapéu que está na moda. Você que gosta de chapéu deveria comprar um. Então aqui só tem uma vírgula. Poderia ficar aí a dúvida na sua cabeça, ó, onde é que está aí a interrupção? É porque a frase normal seria assim: você que gosta de chapéu devia comprar um. Mas aí, para não ficar uma frase solta, eu expliquei aqui no começo. Esse chapéu que está na moda. Estou falando por causa desse chapéu que está na moda. Outro exemplo. O homem daqui, seu conceito de felicidade é muito mais subjetivo. Ser feliz não é ter coisas. Ser feliz é ser livre. Não precisa de trabalhar. Não precisar de trabalhar. Onde está a interrupção do pensamento? Lá no começo. O homem daqui. Certo? Então o anacoluto é a introdução de uma nova ideia no meio de outra que já estava em curso. A anáfora. Anáfora você pode encontrar com dois nomes, ou anáfora ou repetição. Por nome de repetição você já vai deduzir do que se trata, né? Repetição de uma palavra ou de uma expressão para enfatizar o seu sentido. Lembrando, a gente já viu alguns casos de repetição, mas foi de repetição do conectivo. E aqui eu estou falando da repetição de uma palavra qualquer. Então, eu peguei um trechinho ali de um poema do Mário de Andrade que diz assim: na solidão, solitude. Na solidão, entrei. Na solidão, perdi-me. Nunca me alegrei. Então ele repetiu solidão, 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 com a intenção de fazer mesmo essa repetição para enfatizar. Lembra, isso sempre vai aparecer nos textos literários, principalmente na poesia, né? Porque a gente vai ter essa intenção de repetir um termo, ou de fazer uma rima, ou de contemplar o tamanho do verso, enfim. Outro, poema da necessidade de Drummond. É preciso salvar o país, é preciso crer em Deus, é preciso pagar as dívidas, é preciso comprar um rádio, é preciso esquecer fulana. Esse é só um trecho do poema. Mas você percebe que no começo de todos os versos, ele repetiu: é preciso, é preciso, é preciso. Se fosse um texto formal, esse é preciso seria eliminado daí, por uma repetição. Espera aí rapidinho, professora. Mas, como se trata de um poema, essa repetição é bem-vinda. Aqui consegue-se enfatizar e construir o tamanho dos versos bonitinho, melhor do que deixar é preciso salvar o país e depois não usar mais o é preciso, porque parece que perde um pouco o sentido do poema. E com a repetição não. E aqui, ó, da música Águas de Março, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. Perceba que é uma repetição do verbo ser, em todos esses trechinhos aqui, justamente para construir essa musicalidade dessa letra. Então a anáfora, ou a repetição, é sempre essa repetição de uma palavra, e aqui eu não estou falando de conectivos, eu estou falando de palavra, tá? Porque no caso dos conectivos são polissílabos, e aqui eu estou falando de qualquer palavra. E agora vamos ver a silepse. Do que se trata a silepse? A silepse é a concordância com a ideia e não com os termos expressos na frase. Mesmo a gente ainda não tendo trabalhado concordância, você vai perceber que isso daqui já é comum na sua fala, na sua escrita, da nossa língua. Nós temos silepse de 3 formas. Ela pode aparecer como silepse de gênero, ou seja, a concordância vai acontecer com o gênero e não com a palavra que está expressa aí como seria o normal. Vossa Excelência ficou cansado com o discurso. Por que aqui é um caso de silepse? Porque Vossa Excelência, como vocês já estudaram lá na aula de pronomes com o professor Valdo, é um pronome feminino. E aí, na frase que está destacada para vocês aí, ficou Vossa Excelência ficou cansado e não cansada. Por que pode se fazer isso? Porque aqui a concordância, obviamente, está sendo feita com o sexo da pessoa a qual eu estou me referindo, e não com o pronome em si.
Então, aqui é um caso de silepse de gênero. Vossa Excelência ficou cansado. Outro. O Rio de Janeiro, dos turistas e das belezas naturais, é famosa pelos seus carnavais. Parece que ficou estranha essa frase. Por quê? Porque bem aqui você percebe que a concordância que vai aparecer, o Rio de Janeiro é famosa. Seria é famoso, né? Se você fosse fazer a concordância natural aí. Porém, eu coloquei famosa porque a concordância aqui não é com o Rio de Janeiro, e sim com cidade. A cidade. Então, a cidade dos turistas das belezas naturais é famosa pelos seus carnavais. Esse é um caso de silepse de gênero, certo? A concordância vai com a ideia e não com a palavra. Outro caso de silepse, que é a silepse de número. Também vocês vão perceber que vocês já fazem isso. O bando de meninos brincava. Não ouviam nem buzinas, nem chamado de mãe. O bando de meninos não ouviam. Perceba que na primeira oração o bando de meninos brincava, fez a concordância normal. Mas quando eu passo para a segunda, não ouviam, aí eu já botei no plural. Mas o normal seria não ouvia, porque eu falei bando, o sujeito lá é bando. Então, aqui há uma concordância com a ideia, o bando de meninos. Então é lógico que era mais de um, e aí por isso eu pude fazer essa construção de não ouviam. Outro. Aquela gente antiga do vilarejo costumavam ir à igreja para ver os casamentos. Vamos ver onde é que aparece esse silepse aqui. Aquela gente antiga do vilarejo costumavam. Qual seria o normal? Aquela gente antiga costumava ir à igreja. Então, vocês já devem ter visto esses casos, com certeza, por aí nos textos também. E o último caso de silepse, que é a silepse de pessoa. Vamos observar como é que ela vai aparecer. Os brasileiros somos muito hospitaleiros. Qual é o caso de silepse aqui? Os brasileiros somos. Claro que eu estou me incluindo, né? A pessoa que está falando está se incluindo no discurso. E aí, por isso, a concordância com somos. E o outro, os agricultores, temos orgulho, o mesmo caso, temos orgulho de nosso trabalho. A concordância normal ficaria, os agricultores têm orgulho do seu trabalho, e aí não do nosso. Então hoje a gente viu as figuras de sintaxe. Como eu expliquei para vocês no começo, são 4 as classificações de figuras de linguagem, mas você pode rever todas essas figuras que nós já estudamos. Já estudamos figuras de palavras, figuras de pensamento e agora figuras de sintaxe. Fica faltando somente as figuras de som, que são as figuras fonéticas, que a gente vai ver na próxima aula. Mas você pode assistir todas essas aulas lá no nosso canal do YouTube e sempre tentando responder as suas atividades, as suas questões sobre isso.